Shavua Tov, bom dia a todos vocês. Estamos na véspera de Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. Se Deus quiser, amanhã à noite, após a saída das estrelas, nós vamos estar recebendo um novo ano. Vamos estar abrindo não só uma nova folha na nossa agenda ou no nosso calendário, mais do que isso. Conforme já falamos algumas vezes, vamos tentar recapitular e vamos tentar nos aprofundar nesse assunto, tudo que está relacionado principalmente com a parte mais profunda e mística do significado de Rosh Hashanah, do início do ano judaico, do começo do nosso ano, quais as implicações que isso tem para nós, para a humanidade, para o mundo, e, portanto, qual deve ser a nossa postura, o que nós devemos fazer, não só em termos práticos e técnicos, que isso também é muito importante. Nós temos as halachot, as leis e os minhagim, e os costumes associados à comemoração dessa data-chave, dessa data tão importante, mas, além disso, é muito importante também a gente se conscientizar o significado mais profundo dessa data e, portanto, o que se espera de nós, ou qual deve ser a nossa atitude nesses dias, qual deve ser o nosso serviço espiritual, o nosso trabalho espiritual nessa data especial, o que nós visamos obter, o que nós buscamos conseguir, qual é o espírito da data, qual é, por assim dizer, a agenda do dia, como se preparar para isso. Então é para isso que nós estamos aqui reunidos hoje na véspera de Rosh Hashanah. Então vamos começar pelo significado de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como diversas vezes salientamos, significa não só começo do ano, ou início do ano, mas traduzindo ao pé da letra, isso tem um significado também profundo e místico. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. E por que cabeça do ano? Porque assim como mente sã, corpo são, assim como o cérebro rege todos os movimentos dos órgãos de todo o corpo humano, não é? Ele não só impacta, influencia, mas ele que rege o funcionamento de todo o corpo humano. Da mesma maneira, esses dias chaves de Rosh Hashanah, eles não apenas marcam o início e o começo de um novo ano, mas eles são a cabeça do ano. Ou seja, a cabeça, o cérebro, que inclui dentro de si o funcionamento de todos os órgãos. Por isso, de fato, os nossos livros dizem, os nossos mestres enfatizam, que da forma que a gente se encontra nos dias sagrados de Rosh Hashanah, da maneira que a gente se apresenta nesses dias, a postura que a gente assume nesses dias, isso vai ter uma influência decisiva no ano todo, vai ter um impacto que vai se prolongar pelo ano inteiro, por todos os dias do ano. Cabe salientar, inclusive, que esse ano judaico é um ano especial em alguns aspectos e, entre outros, é um ano de 13 meses. Isso acontece uma vez a cada 3 anos para equiparar o calendário judaico, que é um calendário lunar e que, portanto, em geral, ele tem 355 dias, porém, como as nossas festividades, Pesach sempre deve cair, conforme prescrito na Torá, na estação da primavera em Israel, no hemisfério norte, então, e as estações do ano, elas estão vinculadas ao calendário solar. O calendário solar tem 365 dias. Então acaba havendo uma defasagem. Por isso, para compensar essa defasagem, uma vez a cada 3 anos ou 7 vezes a cada 19 anos, nós temos um ano Shana Meuberet, um ano embolísmico, um ano com 13 meses. Um mês de Adar vai ser repetido, nós vamos ter Adar 1 e Adar 2, portanto, esse ano judaico de 5.782, que se inicia em boa hora amanhã à noite, será um ano
de 384 dias no calendário judaico. E todos esses dias recebem a sua bênção, o fluxo de energia divina que vai fluir durante todos os dias desse ano, nos 384 dias de 5.782, isso depende da nossa postura e da nossa atitude em Rosh Hashanah. Nesse dia-chave, que não é apenas o início do ano, mas a cabeça do ano, cabeça que governa todo o corpo, o cérebro que conduz todos os órgãos, influenciando-os e impactando-os. Então é interessante notar, quando a Torá se refere à Terra Santa, a Terra Prometida, aquilo que há de especial na Terra Prometida, na Terra de Israel, a Torá se refere à Terra de Israel como Eretz Asher Einei Hashem Elokecha Ba, uma terra cujos olhos de Deus pairam sobre ela de uma forma especial, com um carinho especial, com uma atenção especial, Mereshit Hashanah ve'ad Acharit Shana, do início do ano até o final do ano. E é conhecido que o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, ele traz na quarta sessão do Tanya em Igeret HaKodesh, ele tem uma explicação na qual ele inicia questionando por que esse versículo bíblico fala do olhar divino que paira sobre a terra de Israel e por extensão sobre o mundo todo. Da terra de Israel se expande e se estende a providência divina para o mundo inteiro. Por que o versículo diz que os olhos de Deus, que isso representa a providência divina, se encontram sobre a terra Mereshit Hashanah ad Acharit Shana, do início do ano até o final do ano. Por isso dizer, então, se está do início do ano até o final, sabe o que? Os olhos de Deus pairam sobre a terra sempre, continuamente, ininterruptamente. Por que a Torá usa essa expressão do início do ano até o final do ano? O Alter Rebbe no Tanya nos traz a explicação mística disso, baseando-se nos livros de Kabbalah, que na realidade o fluxo de energia divina que está presente no mundo, ele tem uma cota específica. Isso vence no final de cada ano, ou seja, a cota de energia divina, que inclui todas as bênçãos daquilo que a gente necessita, tanto no plano individual como no plano coletivo, tanto nas nossas necessidades particulares de saúde, de sustento, de naha, satisfação com os filhos, de bons relacionamentos conjugais, familiares, sucesso na vida, como também de forma geral, que haja prosperidade também na comunidade, no país, que não haja fome, que haja saúde, etc., que haja paz no mundo. Tudo isso é atraído no dia sagrado de Rosh Hashanah. E esse fluxo da energia divina se estende por um ano completo. E no final daquele ano, esse fluxo é retirado e um novo fluxo de energia divina deve ser obtido e atraído por nós, através do nosso trabalho, através do nosso serviço espiritual. Por isso, explica o Alter Rebbe, o versículo fala da providência divina que paira sobre a terra, do início do ano judaico até o final do ano, porque quando chega o final do ano, ou seja, em outras palavras, amanhã, segunda-feira, último dia do ano 5.781, aquele fluxo de energia divina que estava destinado a esse ano, ele vai exaurir, ele vai terminar, vai ser retirado com o pôr do sol. Então, tudo aquilo que era o fluxo de energia que dava vida, existência e atraía todas as brachot, etc., para o mundo, para todas as criaturas, a criatura humana em especial, os Yehudim, etc. Tudo isso, esse fluxo do ano 5.781, amanhã, ele termina, ele esgota com o pôr do sol do último dia do ano. E para o ano seguinte, de 5.782, e assim também a cada ano, quando chega Rosh Hashanah, nós temos que obter e atrair uma nova cota de energia divina, um novo fluxo. E a quantidade e a qualidade desse fluxo de energia depende da nossa atuação espiritual, das nossas boas decisões, da nossa oração, e como nós vamos ver, também do serviço espiritual ligado com o toque do shofar, que é a mitzvah principal característica do dia de Rosh Hashanah. Então aqui
nós vemos desse ensinamento místico uma coisa muito importante, que na realidade, quando chega um novo ano judaico, nós não estamos apenas trocando o calendário de parede, não apenas abrindo uma nova agenda ou adotando um novo Luach. Luach é aquele calendário tradicional judaico que traz a correspondência das datas gregorianas com as datas hebraicas, com os dias festivos, horários de acendimento de vela, término do Shabat, etc. Então, cada ano se costuma adotar um novo Luach correspondente às datas daquele ano. Mas, na realidade, nós vemos aqui que a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais substancial. O que ocorre nessa virada do ano, nessa mudança, é algo completamente distinto. É um processo de recriação do mundo, é um processo de se reinventar. O ser humano, a humanidade, é um momento no qual nós estamos zerando as coisas, ou seja, tudo é zerado, a energia anterior daquele ano que passou, e temos uma oportunidade de recomeçar do zero, não é? Tabla rasa, ou seja, independente daquilo que houve, talvez, de mal, de negativo, ou de comprometedor no ano que passou. Então, nós temos a oportunidade de atrair novas bênçãos e novas energias de forma tal que esse novo ano seja muito melhor de tudo aquilo que nós já vimos até então ou no ano que passou. Então, isso é importante saber, que esse momento é um momento muito decisivo. As pessoas conhecem no mundo ocidental Réveillon, festas de fim do ano, celebrações, fogos de artifício, não é? Muita bebida e festas, e às vezes até para esquecer do passado. Essa não é a atitude judaica, esse não é o tipo de celebração judaica na virada do ano, muito pelo contrário, porque esses dias são dias de importância vital, importância decisiva, de impacto contínuo para todo o ano. Por isso, eles são encarados com muita seriedade e com muita importância dentro do judaísmo. Isso vai dar a tônica da comemoração do Rosh Hashanah segundo as nossas tradições. Esses dias, como nós dissemos, são decisivos, que vão impactar de forma especial o ano todo. E já que nós temos aqui a oportunidade de atrair uma luz divina inédita, que nunca esteve presente no mundo, com novas bênçãos, com novos fluidos, com uma nova energia. Então existe inclusive essa possibilidade de não só virar a página, não só de mudar de calendário, né? Mais do que isso, de dar uma guinada na nossa vida. Né? Como o mundo está sendo criado, e de fato o Rosh Hashanah é o aniversário da criação do ser humano, no 6º dia do Gênesis. Por isso nós comemoramos o Rosh Hashanah nesse dia, que é o dia do aniversário da criação da humanidade, o ser humano, que é a criatura central da obra da criação, o objetivo da criação. Os livros místicos dizem que o principal da atração desse fluxo de bênção divina que vai se estender, vai pairar sobre o ano inteiro, isso acontece principalmente na hora do toque do shofar, que é feito na manhã, ou nas manhãs de Rosh Hashanah, nas sinagogas. Por isso se diz que na noite de Rosh Hashanah, por um lado, todo aquele fluxo de energia divina do ano passado foi retirado com o pôr do sol, e após o escurecer, quando já se iniciou o novo ano, 5.782, mas ainda não se tocou o shofar, que é somente no dia seguinte. Alguns diriam, talvez, olha, na Austrália, nessa hora já estão tocando o shofar, com fusos horários, etc., ou no Japão, e etc., mas, na verdade, os livros místicos dizem que na noite de Rosh Hashanah, até o dia seguinte, quando é tocado o toque do shofar, e aquilo que atrai essas bênçãos divinas, essa energia especial, isso depende das nossas orações, das nossas preces especiais nesses dias sagrados, especialmente da mitzvah do toque do shofar em Rosh Hashanah. Então, na noite de Rosh Hashanah, enquanto isso ainda não aconteceu, se fala que o mundo está num estado de
né, de dormência, como se estivesse meio adormecido. Existe, quando uma pessoa está dormindo, ela está viva, mas ela não atua, não está atuando, por assim dizer, funcionando no auge de todas as suas forças vitais, ela está adormecida. Assim também se fala que o mundo, na noite de Rosh Hashanah, enquanto não foi atraída essa nova cota de energia, o mundo também se encontra num estado adormecido. Então, ele sobrevive apenas com uma cota mínima de energia que ainda está presente para que o mundo prossiga existindo. Porém, todo o fluxo das bênçãos, da vitalidade, isso vai ser atraído no dia seguinte, através do nosso empenho espiritual, das nossas preces, da nossa concentração, dos nossos pensamentos elevados e dirigidos a Deus, da nossa concentração e nossas intenções na hora do toque do shofar, que visa nos despertar a essência da nossa alma, trazendo à tona a nossa espiritualidade e descobrindo e revelando aquilo que há de melhor dentro de nós, que às vezes durante o ano fica um pouco encoberto, com cascas, crostas e às vezes mais grossas, etc. Às vezes a rotina do dia a dia, ou às vezes um pouco de apatia espiritual, isso nos deixa um pouco insensíveis, indiferentes às coisas espirituais, e tudo isso a gente visa resgatar nesses dias sagrados. O dia de Rosh Hashanah, assim é descrito no versículo, assim interpretam os nossos sábios, Ze Hayom Tchilat Maasecha. Hoje é, Deus, o dia do início da tua obra. Na verdade, o Gênesis começou no dia 25 de Elul. Mas como o ser humano é a criatura primordial, o objetivo de toda a criação, o dia da criação do ser humano é descrito como o início da obra de Deus. Zikaron Leyom Rishon. E nesse dia de Rosh Hashanah, nós evocamos a lembrança do primeiro dia da criação do homem, do ser humano. Inclusive, Rosh Hashanah também é chamado de Yom HaZikaron, o dia da lembrança. E de certa forma, o nosso costume hassídico de Chabad, inclusive as mulheres, na hora do acendimento das velas de Rosh Hashanah, dizem uma brachá especial, diferente de todos os outros Yom Tov, dias festivos, Lehadlik Ner Shel Yom HaZikaron, acender as velas em honra do dia da lembrança, o dia da memória. Rosh Hashanah é um dia de lembrar-se. Lembrar-se do quê? Lembrar-se da nossa origem. Lembrar-se de onde viemos e para que viemos. Lembrar-se da nossa missão, do propósito da nossa vida, da missão de cada um de nós, do objetivo divino, da criação do mundo e da criação do ser humano, mais especificamente. Então, às vezes, no meio de toda a nossa vida turbulenta e com toda a correria, ou do dia a dia, ou lutando pela sobrevivência, ou com as nosso trabalho, nossas ambições no mundo materialista, competitivo, nós acabamos, às vezes, se desviando da rota, acabamos perdendo o foco e acabamos esquecendo para que estamos aqui, para que viemos, qual é a nossa missão, qual a finalidade da nossa vida, da nossa existência, porque nossa alma desceu para esse mundo. Então, Rosh Hashanah é chamado de Yom HaZikaron, o dia da lembrança, dia de memorizar, recordar para que estamos aqui. Qual o nosso papel, qual o nosso objetivo. Interessante que se conta no Midrash que quando o primeiro ser humano foi criado, Adão, era uma sexta-feira do Gênesis, o sexto dia da criação, logo ele convocou todas as criaturas, dizendo a elas, ou seja, Adão era uma criatura muito especial, porque ele não foi concebido por pai e mãe, por seres humanos, ele foi criado pelo próprio Criador, unicamente e diretamente, por assim dizer, das mãos de Deus, que soprou nas suas narinas o alento, o sopro da vida, insuflando dentro dele uma alma. Então, Adão, na verdade, não era apenas o pai da humanidade, Adão e Eva, mas também era uma alma matriz elevadíssima,
que continha dentro de si todas as almas que iriam vir para o mundo em seguida, ou seja, todos nós, todas as almas estavam presentes em Adão e Eva. Por isso também aquilo que acontece com Adão e Eva acaba impactando, até quando eles pecam ou falham, isso acaba tendo implicações e consequências permanentes que afetam todos nós no decorrer de todas as gerações, porque de certa forma todos nós estávamos incorporados dentro deles. Mas de qualquer maneira, Adão era uma criatura, era um ser humano com uma capacidade de conhecimento divino e uma capacidade, um potencial espiritual elevadíssimo, muito especial, muito sublime. Se fala que na sexta-feira, quando ele reconheceu o Criador, ele logo conclamou todas as criaturas, dizendo: Bou nishtachave venichra. Vamos nos reunir para agradecer a Deus, para se curvar diante dele, para prostrar-se diante dele, como reconhecendo a grandeza de Deus, a soberania divina, que ele é o Criador do mundo, que ele é o regente do universo. Então, Adão, na sua grande consciência espiritual, principalmente presente nele antes do pecado, porque essa consciência foi um pouco afetada e diminuída com o pecado, mas de qualquer forma ele convoca toda a criatura, todas as criaturas, toda a criação a reconhecer o reinado divino, reconhecer Deus como soberano do universo, e isso acontece no dia da sua criação, que é o dia de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o aniversário do ser humano, e assim como o judaísmo recomenda celebrar o aniversário, cada pessoa individualmente também, como um dia de introspecção, como um dia de balanço espiritual, um dia de autoanálise, fazer um inventário pessoal, saber o que estamos produzindo, o que estamos realizando de bem, onde estamos falhando, o que precisa ser corrigido, como podemos aprimorar os nossos atos, aprimorar o nosso caráter, etc. O dia de Rosh Hashanah é aniversário de todo mundo, é aniversário da humanidade, é aniversário do ser humano e, portanto, todos nós devemos fazer esse trabalho e se lembrar da nossa missão, recordar o nosso papel, buscar o autoaprimoramento, etc. Se diz que a lembrança do primeiro dia original da criação, conforme dizem os livros místicos, no início, quando Deus criou o mundo, criou a humanidade, isso foi um ato altruísta. Ou seja, Deus não precisava de companhia, não é que ele estava solitário, não é que ele precisava do ser humano, Deus é perfeito por si só. O fato dele ter criado o mundo, as criaturas e particularmente o ser humano, foi para beneficiar as criaturas, não em benefício dele, porque ele não necessitava disso, Deus não tem dependências, ele já é totalmente perfeito por si só. Deus criou o mundo, o ser humano, por assim dizer, como apostando no mundo e nas criaturas. Então, o ato da criação, originalmente, foi um ato altruísta, bechesed chinam. Foi uma bondade gratuita, ou seja, o ser humano ainda não existia, não é que ele fez jus e tinha merecimento, mereceu ser criado, etc. Interessante que muitos séculos depois nós encontramos uma discussão talmúdica entre duas escolas rabínicas famosas, a escola de Beit Hillel e a escola de Beit Shammai, onde eles se debatem numa discussão filosófica, perguntando: será que valeu a pena o ser humano ter sido criado? Será que para Deus foi um bom negócio, um bom investimento? Beit Shammai, que sempre viam as coisas com um olhar mais rigoroso, eles sustentavam e traziam várias provas e evidências que não, na prática, o ser humano acaba pecando, acaba se desviando, acaba esquecendo a sua razão de ser, o motivo da sua criação, não desempenha o seu papel. Portanto, na prática, se a gente observar, ele passa talvez boa parte da vida, ou a maior parte do tempo, fora da rota, fora de foco. Então, Beit Shammai sustentava que não era um bom negócio, não foi um bom negócio. Já Beit Hillel, que eram mais lenientes, mais pacientes, mais tolerantes, mais, enfim, via um mundo com mais bondade, misericórdia, etc. Eles sustentavam que, apesar de todos os pesares, a criação do ser humano também tem o seu lado positivo. A maioria das pessoas, no final das contas, são boas ou acabam fazendo bem,
No final de muitos debates que se estenderam durante muito tempo, se chega a uma conclusão que, na realidade, em termos práticos, matemáticos, se fosse para medir e avaliar tudo ao pé da letra, na ponta do lápis, a conclusão seria que não foi um bom negócio, como Beit Shammai. Mas já que o ser humano foi criado e ele está aqui, então façamos o melhor para tornar a nossa vida significativa, para agregar valor positivo para o mundo, para a sociedade, para promover o bem, para ajudar o próximo, para beneficiar todos aqueles que nos rodeiam. Ou seja, já que o ser humano foi criado, então façamos o melhor. Mas o que nós queremos dizer aqui é que o ser humano foi criado originalmente não a troco de nada, não é que tinha mérito, merecimento, e não só isso, Deus é onisciente, ele sabia também o que viria pelo futuro. Então, se fosse para medir e avaliar pelos méritos, ou falta de méritos, como nós falamos, avaliação correta, minuciosa, talvez até indicasse que seria melhor não ter sido criado, não criar. Mas mesmo assim Deus criou o mundo, criou o ser humano com uma expectativa, confiou em nós e etc. E aqui se fala que é a diferença entre o primeiro Rosh Hashanah, o dia da criação do ser humano, onde o ser humano foi criado, por assim dizer, de graça, ele recebeu a sua vida, a sua alma a troco de nada, como confiando nele, vamos confiar, vamos apostar, vamos investir, e para que ele retribua com naches, não é? Por assim dizer, que ele nos traga satisfação, não é? Com a missão cumprida. Se diz que depois daquele primeiro, somente naquele primeiro Rosh Hashanah, quando o ser humano foi criado, então toda a iniciativa veio de cima, mas a partir de então, o quanto nós vamos receber de vitalidade de Deus, o quanto nós vamos receber de um fluxo de energia, o quanto nós vamos receber de brachot, etc. A partir de então, isso depende do nosso merecimento, depende do nosso mérito, da nossa atuação. Agora nós temos que fazer jus. E mais do que isso, se fala que no início, explicando de acordo, trazendo de uma forma assim resumida e simplificada aquilo que está de maneira extensa nos nossos livros místicos, se fala que, originalmente, Deus criou o mundo, ninguém lhe impeliu, ninguém lhe forçou, não havia nenhuma necessidade interna própria. Então, por que ele criou? Se diz, essa foi a vontade de Deus. Essa vontade é descrita no Midrash até como uma tavá, um desejo apaixonado. Existem tipos de desejos que nem lógica tem. Não tem explicação, não tem lógica, não se faz pergunta sobre eles. Então Deus teve vontade de criar o mundo. Teve vontade porque essa expectativa do preenchimento do propósito da criação lhe causaria prazer. Então havia aqui essa conexão de vontade e prazer divino, que gerou a criação. Como nós falamos, nada impelia Deus, ninguém obrigou ele não precisava disso. Por que criou? Porque essa foi sua vontade e esse seria o seu prazer. Porém, agora, cada ano, quando chega essa data, o aniversário da criação, o momento da reflexão, da autoanálise, do balanço do inventário do ser humano, do inventário espiritual, então, nesse momento, nós temos que despertar e renovar a vontade divina e o prazer divino na criação e particularmente na criatura humana. Porque, como nós dissemos, originalmente foi uma aposta, foi um investimento, que alguns diriam que é um investimento de tanto risco, de tamanho risco. Será que o ser humano vai corresponder? Infelizmente, na maioria das vezes ele não correspondeu, e assim nas 20 primeiras gerações do mundo, a 10ª geração, a geração do dilúvio, depois a geração da Torre de Babel, e etc., até chegar o primeiro Yehudi monoteísta, Avraham Avinu, que propagou. Durante o mundo viveu em trevas espirituais durante os primeiros 2000 anos, pode-se dizer, não é? Mas se fala que originalmente Deus criou o mundo pela sua vontade e prazer. Mas nós temos que fazer com que isso permaneça, com que isso persista, já que ele não é impelido, forçado a nada. Então nós temos que renovar a Deus. Como mostrar a Deus a cada Rosh Hashanah? Deus, está valendo a pena.
ou se não esteve até agora, nós vamos fazer valer a pena. Ou particularmente, cada um de nós, individualmente, talvez eu me afastei um pouco da minha missão, talvez eu faltei um pouco com a realização do meu papel, mas eu estou assumindo responsabilidade e tomando consciência, e Bezrat Hashem, eu me comprometo que eu vou estar mais conectado nesse novo ano. E isso não só como as promessas de fim do ano e etc. Não, uma conscientização profunda e autêntica e sólida, que perdure e que impacte as nossas ações durante todo o ano. Como nós dizendo, Deus, mesmo que talvez no ano passado não foi tanto, talvez minha atuação não foi tanto de acordo com a sua vontade, eu talvez não lhe causei tanto nachas, prazer e satisfação, mas sabe o que? Eu estou me comprometendo. É claro que isso não é um jogo de palavras e não basta apenas falar, tem que ser um pensamento e um sentimento profundo, sincero, genuíno, não é? Que chega, mexe conosco no fundo da alma. E aqui a grande vantagem é que o bom Deus onisciente, não só ele lê os nossos pensamentos, mas também ele conhece, melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, a intensidade dos nossos sentimentos e o quanto eles são, de fato, verdadeiros. Então, o que cabe a nós é despertar esses sentimentos. E, na verdade, nós temos essas consciências, só que, como nós falamos, às vezes ficaram cascas e crostas sobre ela, sobre essa consciência. Então, cabe a nós escavar e descascar e revelar, trazer à tona essa consciência, esse sentimento, essa conexão com o Criador. Esse é nosso trabalho em Rosh Hashanah. Se fala que, assim é explicado também nos livros místicos, que um dos motivos que levou à criação em Melech Beloam, porque não há rei sem súditos, não há rei sem povo. Até um rei pode ter 100 filhos, mas sobre os próprios filhos ele não reina. Quando se pode falar, quando se diz que ele está reinando, quando há povo, quando há súditos, que são pessoas não familiares, não próximos, não de vínculo sanguíneo, mas que mesmo assim eles aceitam o seu reinado, coroam-no como rei, comprometem-se a assumir o jugo do seu reinado, dos seus decretos, daí então se diz que ele está de fato reinando. Então, um dos motivos, quando se explica a criação, é que Deus é todo-poderoso, é onipotente, etc. Mas, por assim dizer, na sua solidão, sozinho, não se podia dizer então que Deus está reinando. Quando pode-se afirmar que Deus teve esse desejo, essa vontade, Ana Emloch, eu quero reinar. E para reinar é necessário ter povo e súditos, e não só anjos como filhos, entre aspas, que estão próximos e querem satisfazer a sua vontade, mas súditos são pessoas alheias, pessoas estranhas, talvez afastadas, mas que mesmo assim assumem o jugo do seu reinado. Então, por isso se fala que surgiram as criaturas, em especial a criatura humana. E qual é o nosso papel? Qual é o papel do ser humano? Sermos bons súditos, assumir esse jugo do reinado de Deus. Ou, na linguagem do salmista, no Teilim, o Malchuto Beratzon, Kiblu Aleihem, que o seu reinado divino, de bom grado e com boa vontade, a gente aceite sobre nós. Ou seja, em outras palavras, isso significa, e esse é o espírito de Rosh Hashanah, por trás das nossas orações, o objetivo espiritual da nossa conscientização, de internalizar esse conceito na nossa mente, no nosso coração, levando isso para decisões e atitudes práticas. O conceito de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, assumir o jugo do reinado celestial. Em outras palavras, saber que esse mundo não é uma selva, que nós não estamos aqui a esmo ou por acaso, que esse mundo tem um Criador. E esse Criador também é o regente do universo. Esse mundo tem um dono. E entre a minha vontade, entre as minhas inclinações, minhas vontades, meus desejos, e a vontade dele, o desejo divino, o que deve imperar deve ser a vontade divina. Eu devo ser um súdito que sabe subordinar
a sua própria vontade, abrir mão. Eu devo saber abrir mão dos meus interesses, das minhas paixões, dos meus desejos, para fazer prevalecer a vontade divina e com isso realizar a minha missão aqui no mundo, o propósito da criação. Então, os livros místicos dizem que esse é o serviço espiritual nosso em Rosh Hashanah, quando nós devemos coroar a Deus como Rei. E isso significa, ainda no espírito daquilo que nós falamos anteriormente, renovar a vontade e o prazer, porque às vezes nós fomos súditos um pouco rebeldes. E às vezes nos afastamos, nos desviamos da rota e etc. E como dizendo, o rei não precisa disso, ele não precisa de nós. Então para que se isso só dá dor de cabeça, por assim dizer? Mas nós queremos mostrar, não, Hashem, nós vamos lhe dar nachas, nós vamos lhe dar prazer e satisfação. Nós vamos realizar o propósito da criação. Nós vamos retificar e consertar esse mundo, nós vamos tornar esse mundo melhor, nós vamos deixar esse mundo como o Senhor quer e deseja, como o Senhor visava desde o início, né? E nós vamos lhe satisfazer a sua vontade e vamos lhe dar prazer. Em outras palavras, o rei, ele é autônomo, ele é autossuficiente, ele não precisa de nós, mas nós precisamos do rei, nós queremos coroá-lo, não é? Por assim dizer, reelegê-lo, se fosse assim, coroá-lo novamente. E se fala que o dia de Rosh Hashanah é a coroação do rei, a renovação desse processo de coroação do rei. Por isso, inclusive, se fala na sexta-feira, o cântico do dia diz Hashem Malach Geut Lavesh, que Deus reinou e se revestiu de glória. Na sexta-feira, justamente o dia da criação do ser humano, que isso fez caracterizar e consolidar, por assim dizer, o reinado de Deus sobre as criaturas. E esse conceito de coroá-lo como rei está enfatizado em todas as nossas rezas, começando de Rosh Hashanah, se estendendo pelos 10 dias de Teshuvah, que culminam com Yom Kippur, quando nós vamos enfatizar de sobremaneira o termo Hamelech, Deus como rei. Nós vamos dizer na Amidah, Hamelech HaKadosh, o rei sagrado, nos dias intermediários, Hamelech HaMishpat, o rei da justiça, nas nossas orações, nos cânticos, Hamelech. Vamos entoar diversas canções e poesias litúrgicas que evocam o conceito de Hamelech, recitar na reza Malchuyot, versículos que fazem alusão ao reinado, etc., porque todo o objetivo em Rosh Hashanah é despertar a vontade de Deus reinar sobre nós, dele renovar a criação, de manter a energia divina que é o fluxo vital para a criação, e não só o fluxo vital mínimo necessário para o mundo existir e sobreviver, não, que haja bênçãos divinas, que haja fartura e abundância, não só física, material, mas também espiritual, que haja revelação divina no mundo e, enfim, que nós façamos o nosso papel, que nós aceitemos esse reinado divino. Ou seja, aceitar esse reinado divino, isso não é um conceito abstrato. Como nós falamos, Tachlis, muito objetivamente, onde isso se aplica, como nós dissemos, quando a minha vontade, eu tenho minhas vontades, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas quedas e meus desejos, eu tenho minhas paixões, minhas ambições, mas quando isso se choca, isso é conflitante com a vontade de Deus, o que Deus quer, seja no cumprimento de Torah e Mitzvot, seja no aprimoramento do caráter, seja no fazer o bem para o próximo. Às vezes nós somos um pouco egocêntricos, possessivos, etc. Mas o que Deus quer, o que Deus deseja é que façamos Torah e Mitzvot, que promover o bem, realizar o bem, etc. Então, quando estiver em conflito a minha vontade, o meu interesse com a vontade do Criador e do Rei do Universo, que eu saiba abaixar a minha cabeça, que eu saiba calar o meu coração com as minhas paixões individuais e saber que o principal é que prevaleça a vontade divina. Esse compromisso, isso que às vezes a gente se esquece durante o ano todo, e esse compromisso cabe a nós renovar no dia de Rosh Hashanah e coroar a Deus como rei. Isso que se chama na Kabbalah, Keter Malchut, porque a Sefirah de Keter está ligado com vontade e prazer, Malchut, reinado e soberania, enfim, renovar a vontade e o prazer divino de reinar sobre nós. E esse é o trabalho nosso no aniversário da criação,
Dizer, Deus, assim como quando o Senhor criou o mundo, não havia pecado, não havia o mal, o Senhor criou com a expectativa de que prevalecesse o bem, que esse mundo fosse aprimorado pelo ser humano, porque Deus deixou para nós terminarmos a missão que Ele iniciou, porque Ele queria nos beneficiar, nos dar participação nesse trabalho de tornar o mundo bom, por isso também Ele nos deu o livre-arbítrio, enfim. Então o momento Rosh Hashanah é um momento de recriação, não recreação. Para muitos, Ano Novo é recreação, é férias, é lazer. Mas para nós, Rosh Hashanah é um momento de recriar o mundo. E não só recriar o mundo, de recriar a nossa pessoa, de se reinventar. Não importa como nós fomos até hoje, claro que importa. E aquilo que foi de errado, não podemos omitir, não podemos ignorar, temos que nos lembrar para corrigir, para retificar, para pedir perdão a Deus. Mas o principal é que a gente assuma uma postura. Existe essa possibilidade, como nós falamos, já que, como a Kabbalah explica, quando chega cada Rosh Hashanah, é uma nova energia completamente distinta do ano passado. É um novo fluxo vital, divino, que se faz presente. E isso cria oportunidades inéditas. Isso dá chance de nós, como criaturas, nos reinventarmos. Por isso é tão importante aproveitar bem essa data, o espírito dessa data, saber todo o potencial presente nessa data, o potencial de mudar para melhor, de se aprimorar, de se reinventar, de se recriar, de criar uma nova realidade. E como se cria uma nova realidade lá fora? Em primeiro lugar, isso passa por nós mesmos. Quando a gente... Não adianta querer mudar o mundo lá fora. Primeiro a gente tem que mudar a si próprio, a si mesmo. Quando a gente consegue melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos atos, então nós estamos habilitados, isso acaba transbordando, estamos habilitados também a mudar o mundo para melhor. Por isso se diz que o trabalho principal nosso em Rosh Hashanah, trabalho espiritual, a gente se refere, não é? Consiste naquilo que é chamado nos nossos livros de cultivar Kabbalat Ol. Kabbalat Ol significa literalmente aceitação do jugo. Assim como o jugo era como uma carga colocada. Então, nós também, às vezes para nós pode parecer, em outras palavras, nem sempre a mitzvah obrigatória, fazer o bem, ou cumprir a Torá, os mitzvot, nem sempre para mim é um prazer, ou é uma vibração, é um entusiasmo. Às vezes, pelo contrário, às vezes eu sinto isso como um fardo, como uma carga, e às vezes uma carga pesada, seja o que for, para alguns colocar o tefilim todo dia, para outros guardar o Shabbat, para outros cumprir, para outros desembolsar e dar tzedakah. Às vezes eu sinto isso como um fardo, como um peso, parece uma carga que eu tenho que carregar. Mas esse é o conceito de Kabbalat Ol, porque o boi que puxa o arado, ou o burro sobre o qual se coloca, não é, o jugo, etc., a sela, não está perguntando se incomoda, não incomoda, se está frio, calor, se é pesado mais ou menos, esse é o seu papel, a sua função. Então, nós também, por mais que muitas vezes a gente pensa, não, eu vou atrás das minhas vontades, meus desejos. Às vezes o ser humano, para eu ser feliz, eu preciso dar vazão à minha vontade e fazer tudo o que me vem pela frente, etc. E, na verdade, isso acaba sendo a fonte de frustração do ser humano. Não é isso que traz felicidade, não é isso que traz realização, não é isso que traz plenitude e significado para a nossa vida. Porém, quando nós nos subordinamos a Deus, sabemos que Ele sabe o que é bom e melhor para nós. E mesmo que às vezes eu não esteja tão alinhado mentalmente ou emocionalmente com essa mitzvah, com essa obrigação, mas eu aceito o jugo. Sabe o que? Eu me comprometo, mesmo quando eu não estiver tão motivado, tão afim, nem que eu tenha que fazer isso como alguém que está carregando um fardo sobre si, eu vou fazer. Por isso, os livros místicos dizem que a data de Rosh Hashanah é o momento no qual nós atraímos bitul, um conceito místico muito trazido na Hassidut e na Kabbalah. Bitul significa anulação, autoanulação, anular o seu ego, anular suas vontades, seus desejos diante da vontade de Hashem. Então, os livros dizem que a nossa cota de bitul, de autoanulação para o ano todo, é obtida em Rosh Hashanah. O
quanto nós conseguimos cultivar e assumir, e durante as 48 horas de Rosh Hashanah, estar nessa postura e atitude de bitul, isso vai impactar o ano inteiro, vai trazer esse bitul, essa autoanulação perante Deus para o ano todo. Por isso, o trabalho espiritual em Rosh Hashanah consiste principalmente na recitação de Tehillim, de salmos. Orações, nós já temos boa parte do dia, metade do dia nós passamos na sinagoga em orações, mas todo o tempo livre em Rosh Hashanah nós aproveitamos de noite e de dia, mesmo que em outras épocas do ano, de noite ou antes de meia-noite, não se recita Tehillim, mas os salmos que têm um poder extraordinário, um alcance extraordinário, mas em Rosh Hashanah, assim como também no Yom Kippur, nas 48 horas de Rosh Hashanah, noite e dia, sempre é hora de falar Tehillim, de salmos. Todo o tempo livre que temos, devemos falar salmos. É interessante que no dia de Rosh Hashanah, não é que a gente podia sentar e estudar mais Torá, mais 1 hora, mais 2 horas, estudar mais Torá, mas nós temos os estudos diários, cotidianos, que cada um tem que ter, que é o pão nosso de cada dia, o alimento espiritual da nossa alma. Então, claro que nós temos os estudos básicos também em Rosh Hashanah, mas a maior parte do tempo em Rosh Hashanah a gente dedica não ao estudo da Torá, mas sim à recitação de salmos e Tehillim. Nos salmos, quem recita Tehillim sabe tanto o erudito, o sábio, como o homem simples, né, até o homem simplório. Todos falam e recitam as preces, aquilo que o rei David rezava, alguns sabem a tradução, alguns nem entendem, etc. Mas essa é uma atitude de Kabbalatol, né? De subordinação a Deus, de coroar a Deus como rei. Por isso, em Rosh Hashanah, o nosso trabalho espiritual, ele visa essencialmente cultivar dentro de nós esse bitul, essa autoanulação, e essa atitude de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, de subjugar-se, subordinar-se ao jugo celestial, aceitar sobre si o jugo divino. E se fala que também, de certa forma, o toque do shofar vem expressar essa ideia. Toque do shofar. O shofar é um chifre de um carneiro, de um cordeiro, que está um pouco associado ao carneiro que substituiu o patriarca Isaac no seu quase sacrifício por Abraham, que isso faz parte da leitura da Torá que fazemos em Rosh Hashanah. Isso evoca o mérito dos nossos patriarcas, mas na realidade o shofar é um chifre de um animal. E não é um instrumento de percussão, não é elaborado, não é uma corneta, uma trombeta, ou o que for, uma flauta, não, um chifre de um animal que tem um toque, um som rudimentar. A prescrição da Torá, a mitzvah da Torá é de tocar o shofar nesse dia. E os livros nossos dizem que o toque do shofar, ele representa um clamor, um grito simples que vem do fundo da alma. Ou seja, quando uma pessoa quer se expressar, uma pessoa pode dizer certas coisas, ou falar palavras bonitas, ou declamar poesias, ou falar textos poéticos, literários, de teor espiritual, elevado e etc. Porém, na realidade, se diz que quando a pessoa extravasa aquilo que há de mais profunda na sua alma, ele não tem palavras. Não há palavras que contenham aquele sentimento forte e intenso em momentos onde se evidencia a essência da alma. Naqueles momentos o que pode haver apenas é um grito, um clamor. E é um grito, não é uma música, uma melodia, não é um grito afinado, não é com notas musicais, não, é um grito, é um clamor. Que ele vem com suspiros, talvez com choro, com lamento, e assim é o toque do shofar, é como um clamor, um grito, como um clamor partido, e não é suspiros e etc. Mas isso para dizer que no dia de Rosh Hashanah nós estamos buscando a parte mais profunda do nosso ser. Nós estamos buscando revelar, externar, trazer à tona a essência da nossa alma. Aquele lado nosso que está vinculado a Deus, acima dos nossos interesses, acima das nossas vontades, acima da nossa mentalidade, acima do que nós entendemos e até acima do que nós sentimos. Evocar aquela fé transcendental, poderosíssima, que está na essência da nossa alma. E esse é o toque do shofar, que ele representa o clamor que vem lá do fundo, como um grito. E aqui não há uma partitura, não são notas musicais, mas como diz o salmista,
Mima'amakim krati Hashem, Deus das profundidades, eu clamo a Ti, das profundidades do meu coração, da minha alma, do meu ser. E esse é o objetivo nosso em Rosh Hashanah. Yom HaZikaron, no dia da lembrança, lembrar-se e reconectar-se com a nossa origem, com a nossa missão, lembrar-se do nosso papel, lembrar-se por quê e para que nós estamos aqui e resgatar o nosso verdadeiro ser, a nossa espiritualidade, a nossa alma, a nossa neshume, o pintalei, não é? Aquele ponto essencial judaico que o Yehudi tem no fundo do seu coração. E o toque do shofar, ele vem justamente isso, não é? Chacoalhar a pessoa, despertar essa espiritualidade latente, esse judaísmo dormente, ou esse potencial positivo que nós temos e que muitas vezes está adormecido ou anestesiado, né? Então, recobrar a nossa sensibilidade para todos esses assuntos espirituais e trazer nossa alma de volta para o rumo certo, correto. Por isso, o momento do toque do shofar, na manhã de Rosh Hashanah, nas 2 manhãs de Rosh Hashanah, esse ano, na terça e na quarta-feira, são momentos muito especiais, porque se fala que o preparativo espiritual, de toda a espiritualidade que a pessoa vai ter nesse ano que está se iniciando, depende desse instante, desse momento do toque do shofar. Então, uma pessoa toca o shofar e os outros ouvem, e a mitzvah consiste em escutar o shofar. Para escutar, alguém tem que tocar. Mas não é só escutar as notas. Não é? Ouvir o shofar é um momento de introspecção, um momento de uma meditação muito profunda. É um momento de autoanálise, é um momento de um balanço espiritual, um momento de assumir de forma sólida e definitiva, duradoura, boas decisões. Um momento de nos tornarmos pessoas melhores. Não é? Também é um momento de evocar os nossos pedidos a Deus, etc. Mas, além dos pedidos, mais do que os nossos pedidos e nossas necessidades, o que nós temos a oferecer, o que nós vamos dar de si próprio, o que nós vamos consagrar a Deus nesse momento tão especial, com que nós nos comprometemos para esse novo ano que se inicia. Nós pedimos a Deus mais vida, mais carência, mais saúde, mais parnassá, mais sustento, mais bênçãos materiais, mais paz, mais harmonia. Bem, nós pedimos mais, muita coisa mais. Mas o que nós vamos dar de si? O que nós nos comprometemos a fazer a mais de bom, de positivo? Como nós vamos implementar mais coisas boas na nossa vida? Quanto mais de Torá e mitzvot nós estamos dispostos a acrescentar. E essas duas coisas caminham juntas. Não só o que nós pedimos a mais, mas o que nós oferecemos a mais para nos tornar pessoas melhores e tornar o mundo também melhor em todos os sentidos. E algo que é importante saber no espírito de seriedade de Rosh Hashanah, apesar que é uma seriedade que também está acompanhada de uma certeza e confiança de que Deus nos julgará de forma favorável. O motivo que não falamos o Halel, prece festiva de louvor, em Rosh Hashanah, porque é um dia de julgamento, onde a humanidade toda está sendo julgada e cada um individualmente, todas as criaturas. Por isso esse dia tem um espírito de seriedade, mas ao mesmo tempo nós vestimos roupas festivas e fazemos refeições festivas e nós celebramos, porque nós temos certeza que o julgamento será favorável, que nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos renovar a vontade divina e o prazer divino na criação, na criatura, nós vamos reassumir esse jugo do reinado divino e Deus vai reinar sobre nós com prazer e satisfação, sendo também um provedor de tudo aquilo que nós precisamos, de tudo aquilo que nós desejamos, né? Então tudo isso está associado com o dia de Rosh Hashanah. Vamos lembrar também aquilo que os nossos mestres e sábios dizem, shofar, é ouvir o shofar, despertar o que há de mais profundo na nossa alma, que é o lado bom e positivo. Mas da mesma forma se diz que a raiz da palavra shofar, em hebraico, vem do verbo lechaper, shapru ma'aseichem, que significa melhorar, aprimorar, aprimorem os seus atos.
seja, não só se a pessoa de forma abstrata, isso é muito vago. Sabe o quê? Tudo bem, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Isso é muito vago, abstrato, isso não vai dar em nada, realisticamente. Por isso a pessoa tem que pensar no que eu vou me tornar uma pessoa melhor. O que eu vou deixar de fazer, que não estava muito compatível com a vontade de Deus, com o que é certo, o que é bom e etc. E o que eu vou incrementar na minha vida, o que eu vou implementar, o que eu vou fazer de bom e acrescentar. E esses momentos finais, esse dia final, antes de Rosh Hashanah, é um bom dia para a gente já pensar, fazer esse balanço e pensar. Não adianta, sabe, de repente, cada um de nós assumir, sabe o que, eu vou me tornar um campeão olímpico. Isso não é tão realista, ou mudanças bruscas e radicais de uma vez. Não, nós temos que pensar, às vezes até em pequenas coisas, mas aquilo que for assumido, assumir de uma forma sólida, definitiva, duradoura, e algo que se incorpore no nosso dia a dia. Isso é o que o shofar clama para nós, Shapru Ma'asechem. Misticamente se fala que o shofar causa até uma inversão na ordem das sefirot, dos atributos divinos, porque em Rosh Hashanah, dia do julgamento, a priori paira uma energia divina sobre a sefirá de Gvurá e Din, de rigor, severidade, julgamento, que isso está associado com o nome divino, na nomenclatura divina, o nome Eloquim. Mas nos versículos que falam sobre o toque do shofar, se diz Alá Eloquim bitruá, Avaye bekol shofar. Se diz que através da truá, do toque partido do shofar, Alá Eloquim, sobe, por assim dizer, essa energia de Eloquim, ela se eleva, vindo em lugar dela Hashem, Avaye, que é o tetragrama, que é o nome associado à misericórdia, a piedade, Avaye bekol shofar. Por assim dizer, esse é o efeito do toque do shofar, na linguagem do Midrash, que faz Deus, como rei do universo, sair do trono do julgamento e sentar-se no trono da misericórdia. O shofar evoca a misericórdia divina, mas não é só o toque do shofar, uma mágica. Como nós dissemos, quando o shofar desperta dentro de nós a essência da nossa alma, traz à tona aquilo que há de bom e de melhor dentro de nós. Quando ele desperta cada um de nós para uma melhora das suas ações, para um autoaprimoramento, uma elevação espiritual, então tudo isso sim faz com que o bom Deus assente-se no trono da misericórdia, concedendo a todos nós um ano bom e doce, com coisas positivas apenas e tão somente. Interessante mencionar aquilo que dizem os livros místicos, que na noite de Rosh Hashanah, antes do toque do shofar, o serviço espiritual concentra-se ainda em retificação do passado, conserto dos nossos erros e falhas no ano que passou. Como nós falamos, que o mundo volta à origem, é retirada a energia vital que está presente no mundo e ainda não foi atraída a nova energia que vai vigorar nesse ano, isso atraído na manhã seguinte, através do toque do shofar. Então tudo volta à sua origem. Se diz que na hora, em contraste a isso, na noite de Rosh Hashanah, o serviço espiritual nosso concentra-se mais ou ainda no conserto e retificação do passado, enquanto que na manhã de Rosh Hashanah, e mais especificamente na hora do toque do shofar, o serviço espiritual nosso concentra-se no assumir para o futuro. Assumir boas decisões, a pessoa tomar decisões em relação ao futuro. E como nós falamos, aqui não se trata só de declarações ou boas intenções, não. Decisões efetivas, práticas. Esse é o teor do nosso trabalho em Rosh Hashanah. Portanto, Rosh Hashanah não é apenas uma bonita ceia em família e se lambuzar com mel, halá, gulá, halá redonda no mel. Tudo isso deve ser feito e tudo isso tem um significado importante e são coisas significativas, não é? E a maçã com mel, e romã, e a cabeça de peixe, etc. Então, tudo isso é importante. Mas, como nós falamos, a essência de Rosh Hashanah está por trás do seu significado espiritual, com tudo isso que nós estamos aqui de forma resumida, trazendo, né, como uma síntese daquilo que estão nos nossos livros sagrados. Se diz que Rosh Hashanah, o principal é o grito representa aquilo que vem do fundo, ou seja, é a gente descascar, tirar as crostas,
permitir que se manifeste e trazer à tona a nossa espiritualidade, a nossa Yiddish Neshome, a nossa alma e etc. Interessante que os livros que comparam Rosh Hashanah e Yom Kippur dizem que Rosh Hashanah é o grito. Já em Yom Kippur, o nosso serviço espiritual é um serviço mais silencioso. Assim era do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, na câmara mais sagrada, o nosso serviço. Yom Kippur, de certa forma também, isso explica quem está longe para chamar o pai, ele grita, porque ele está longe para se fazer ouvir. Pelo visto, Yom Kippur, depois de 10 dias de Teshuvah, nós já estamos bem mais próximos, portanto o serviço espiritual em Yom Kippur não é com o clamor e o grito, é mais algo como baixinho, silencioso, como uma conversa mais íntima, porque então, descascadas as klipot, retiradas as crostas, nós já estamos mais próximos e íntimos de Deus. Se fala que em Rosh Hashanah já marca o início dos 10 dias de Teshuvah, por mais que em Rosh Hashanah nós não fazemos alusão explícita a pecados, não há vidu e confissão em Rosh Hashanah. Se fala, mas Rosh Hashanah já é dos dias de Teshuvah. Rosh Hashanah, ele envolve uma Teshuvah, um retorno a Deus, um arrependimento de forma geral. Aceitação do jugo celestial, etc. Já Yom Kippur é o momento de uma teshuvah específica. Por isso, em Yom Kippur, nós vamos fazer a prece de vidu e de confissão de forma bem extensa, com dezenas, enumerando dezenas de falhas, transgressões possíveis, e repetindo isso várias vezes. Ou seja, isso no dia de Yom Kippur é um momento, como assim, de trocar em miúdos. Rosh Hashanah é um momento de assumir atitude, de teshuvah de forma geral. Yom Kippur vai ser o momento de especificar tudo isso, de trazer isso de uma forma muito detalhada e minuciosa. E como nós falamos, já que Rosh Hashanah não é apenas o início do ano, mas cabeça do ano, por isso se procura valorizar o tempo ao máximo em Rosh Hashanah. E mais do que isso, a gente procura manter uma boa atitude, um bom astral, mesmo que faltou alguma coisa na mesa de Rosh Hashanah, não se enerve, não brigue com seu cônjuge, não discuta com seus familiares, faça pairar uma atmosfera positiva, um clima bom em Rosh Hashanah, na mesa, na família, nos relacionamentos, na sinagoga e etc. Porque, como nós dissemos, mente sã, corpo são. Se a cabeça está bem, isso impacta o corpo todo. Se nesses dias de Rosh Hashanah nós estamos, por assim dizer, num bom astral, com espírito elevado, isso vai atrair e desencadear bons fluidos e uma energia positiva para o ano todo. Por isso devemos aproveitar ao máximo, como nós dissemos, recitação de Teilim, além das rezas, além da mitzvah do dia, que é o toque do shofar, etc. Todo momento livre que nós temos, aproveitar isso para a recitação de Teilim e de Salmos. Só encerrando essa parte dos preparativos para Rosh Hashanah, eu queria lembrar que o ano passado nós já fizemos lives detalhando leis e costumes de Rosh Hashanah. Nós vamos já postar os links. Havia algumas diferenças, porque o ano passado, o primeiro dia de Rosh Hashanah foi em Shabbat, o Kiddush é diferente, Avdalá, não se tocava Shofar, mas além dessas diferenças em função do dia da semana que cai, boa parte do que consta nessas explicações está lá, e quem quiser, então, pode consultar. Também para aquelas pessoas que ainda têm impedimento ou receio ou indicação médica de não estar frequentando a sinagoga ou em lugares públicos. O ano passado nós também demos uma explicação sobre como conduzir as rezas em casa. Também vamos colocar já o link sobre isso, para aqueles que fazem as rezas de Rosh Hashanah em casa, e aqueles que quiserem fazer uma recapitulação dos aspectos práticos de Rosh Hashanah, leis e costumes. Nós vamos ter uma oportunidade ainda hoje, quando às 6 da tarde, 18 horas, nós vamos fazer um live diretamente do Bait, onde lá nós estaremos fazendo uma recapitulação das leis, do básico, não é? Das leis práticas e funcionais e os costumes que se adota em Rosh Hashanah. Durante cerca de meia hora vamos procurar recapitular as leis e costumes de Rosh Hashanah. Aqueles que quiserem, então, estão convidados a estar conosco 18 horas, e depois isso vai permanecer também
nas plataformas disponíveis a todos. E eu queria só concluir com duas coisas. Uma, como é o último dia do ano, praticamente, nós estamos a 24 horas, 36 horas de Rosh Hashanah, então é hora de um balanço, de um inventário, e acho que é um momento também de prestação de contas, é um momento de agradecimento, enfim, é um momento de sintetizar aquilo que foi, o que passou conosco durante o ano. Então, nós estamos vivendo tempos que não são fáceis, nós estamos vivendo momentos que nos desafiam em todos os aspectos físicos, emocionais, psicológicos, sociais, de relacionamento, familiares, conjugais, financeiros, etc. Momentos que não são simples, mas, como nós falamos, nós vamos receber esse novo ano cheio de esperança. Esperança por um futuro melhor, e que venha para todos nós, para o bem, com mais saúde, segurança, certezas, etc. Mas algo que eu queria mencionar, durante esse ano nós tivemos a oportunidade, nas diversas plataformas, com cerca de 20 mil seguidores, alguns deles muito assíduos e alguns deles até acessando diariamente as plataformas, seja o Facebook, Instagram, YouTube ou pelo WhatsApp, enfim. Nossa ideia, nossa proposta com tudo isso sempre foi promover um Beit Midrash virtual. Beit Midrash, ou seja, fazer dessas plataformas, fazer desses encontros uma casa de estudo, mesmo que não seja uma casa física, ou cada um está na sua casa, onde estiver assistindo, mas que cada um se sinta dentro de um Beit Midrash, de uma casa de estudo. Dentro do judaísmo nós temos o Beit HaKnesset, que é a casa de oração, e nós temos o Beit Midrash, que é a casa de estudo de Torá. Muitas vezes, hoje em dia, o mesmo local acaba desempenhando ambas as funções, mas é bom saber que até em termos aláhicos de santidade, a santidade do Beit Midrash é maior até do que do Beit HaKnesset. A santidade da casa, do local de estudo, onde se estuda a Torá, é superior até à casa de orações, ou por isso também se diz, se uma pessoa tem a opção de rezar numa grande e bonita sinagoga, ou de estar, às vezes, num minyan, num pequeno minyan, mas que é no local de estudos, que ele priorize o local de estudos. Então, nossa ideia aqui, transpondo barreiras geográficas, físicas, etc., era e é e continua sendo de promover esse espaço virtual, fazer dele um Beit Midrash, um verdadeiro Beit Midrash, um local onde a gente esteja juntos estudando Torá, aprendendo judaísmo, cultivando espiritualidade, aprendendo coisas que ajudam a nos tornar pessoas melhores, internalizando conceitos divinos, etc. E procurando, essa é a nossa proposta, sempre procurar transmitir conteúdo judaico, e junto com isso, judaísmo com conteúdo. Sem apelação, judaísmo com conteúdo e um conteúdo judaico genuíno, e também procurar oferecer não apenas pílulas para abrir o apetite, mas sim comida em si. Então, desse Beit Midrash virtual, desses nossos encontros, seja em live, ao vivo, como também através das aulas, cursos postados e etc. Então, sempre estamos procurando dar alimento para a alma, dar aquilo que o judaísmo tem para oferecer, mostrar o judaísmo, torná-lo acessível a todos, mostrar a beleza do judaísmo, a sua riqueza, o quanto isso agrega valor às nossas vidas. E graças a Deus, que a gente pode dizer no final desse ano, e acho que nós podemos e devemos ressaltar isso, porque nessa época a gente procura evocar méritos, fazer a balança dos méritos no dia do julgamento, preponderar, pesar mais fundo, né? Então, eu tenho a satisfação de dizer a vocês que essas plataformas do Bait, elas são, não só provavelmente, mas são as únicas plataformas
que veiculam shiurim, aulas inéditas diariamente. Então, graças a Deus, durante todo o ano que passou, nós tivemos esse mérito, esse privilégio de estar postando todos os dias, com exceção de Shabbat e Yom Tov, mas mesmo as aulas referentes à data de Shabbat e Yom Tov eram postadas ou nos dias anteriores ou nos dias posteriores, compensando, etc. Mas cada dia postar novas aulas, novos cursos, novos ensinamentos. E aqui não apenas mensagens rápidas de minutos, mas também para aqueles que querem algo mais denso, às vezes mais consistente, aulas e aulas profundas, muitas vezes mais do que meia hora, 1 hora e etc. E graças a Deus nós tivemos esse mérito no ano que passou de estar oferecendo esses estudos, de estar compartilhando com vocês, de estar oferecendo nesse Beit Midrash estudos, aulas, ensinamentos inéditos cada dia sem exceção. Por isso, o acervo de vídeos do Beit judaicos se tornou o maior acervo disponível nas redes em português. Hoje, no próprio YouTube, disponíveis, nós temos mais de 1.200 vídeos, mas na realidade nós já temos catalogados mais de 1.700 ou quase 2.000. Eles não são abertos para não ter overdose, então a gente vai abrindo a cada dia que passa, ou vai postando novos ensinamentos, mas as plataformas do Beit já se tornaram aquelas que mais shiurim, que mais vídeos têm para oferecer, e a gente espera que não só em quantidade, mas também em qualidade e essência. Para o ano que vem, Bezrat Hashem, a gente pede a Deus que nos dê saúde e força para que a gente possa prosseguir com esse trabalho, compartilhando o judaísmo com todos vocês que seguem, acompanham, aqueles que estão aqui, com aqueles que virão depois, e etc. E se Deus quiser, nós vamos ter também novidades interessantes para o novo ano que vai se iniciar, Bezrat Hashem, e o que a gente pede a Deus, assim como está escrito na Ética dos Pais, Marbe Torah, Marbe Chaim, que é aquele que tem muita Torá, ele tem muita vida, então que essa bastante Torá que está à disposição, que traga também bastante vida, com uma boa qualidade de vida para todos nós, Bezrat Hashem, né? Que a gente possa continuar com isso. Eu queria destacar que nesse ano, além daquilo que era das postagens regulares, de Parashat HaShavua, da Parashá semanal, ou sabedoria racídica com ensinamentos racídicos, provérbios, etc., além dos conselhos do Rebbe, que isso já tinha se iniciado no ano anterior, nesse ano nós inovamos também, trazendo uma série especial sobre alegria, de acordo com os ensinamentos racídicos. Quem se lembra, isso foi veiculado no mês de Adar. Nós temos a linda sessão de melodias judaicas, melodias litúrgicas, partes da nossa reza que são entoadas e se ensina a cada um as músicas que tocam o nosso coração, que isso é uma coisa que sensibiliza tanto, e assim, graças a Deus, nós temos não só nessas plataformas, não só o lado do conhecimento judaico, o lado intelectual, mas também o lado emocional, sentimental, que está tão presente de forma tão bonita, e por isso a gente vê que ele é tão concorrido com todas as melodias da nossa liturgia, dezenas e dezenas que foram postadas nesse ano. Nesse ano nós iniciamos também os ensinamentos do Rebbe sobre Mashiach, que também é algo que despertou e desperta muito interesse. E nesse ano também iniciamos os conceitos judaicos, que isso é algo, na realidade, importantíssimo. E eu imagino que isso um dia vai servir de um manual, assim como nós temos a Torá escrita, já temos livros sobre isso, mas também
como Torá oral, aquilo que acompanha, ou a mais além daquilo que está nos livros, então algo que transmita todos os fundamentos do judaísmo, os conceitos básicos judaicos, que aproxime a todo mundo o judaísmo, que torne acessível, né, os conceitos fundamentais, que se conheça bem, mas sem dúvida alguma, eu acredito que a principal conquista nesse ano, sem dúvida alguma, foi ter o mérito de concluir o Tânia inteiro, todo o livro Tânia, que é o livro básico da Hassidut, livro profundo, elevado, impactante e transformacional, de poder concluir todo o livro, quase 300 horas de gravações do Tânia, que vão estar disponíveis até 19 de Kislev, já estão gravadas, vão sendo disponibilizadas a cada dia, e na realidade isso estabelece um padrão muito elevado. Eu acredito que vai ser muito difícil igualar essa conquista, e muito menos superá-la, porque isso é um divisor de águas, isso é uma coisa marcante, histórica para o judaísmo de fala portuguesa, em português, né? Algo que tornou acessível o Tânia para todo mundo. Então isso é um pouco daquilo que aconteceu nesse ano que passou, nas nossas redes, nas nossas plataformas, e como nós dissemos, nós pedimos a Deus que nos dê saúde, energia, forças para poder não só prosseguir, mas também incrementar e aumentar, se Deus quiser, cultivando esse Beit Midrash virtual, com todos vocês, né, que isso seguramente tem um alcance, um efeito espiritual muito elevado. Eu não vou me prender agora a nomes, mas tem muitos créditos para esse trabalho, já mencionamos em outras ocasiões. Por trás desse trabalho existe um trabalho de preparo, de edição, de produção dos vídeos, da parte prática de traduções, de revisões, etc. Então, que Hashem abençoe todos os envolvidos nesse trabalho sagrado, esse trabalho que nós fazemos, tudo é oferecido gratuitamente, sem visar qualquer interesse monetário, mas simplesmente de fornecer, de oferecer judaísmo de forma acessível, que esteja disponível a todos. Então, todos aqueles envolvidos nesse trabalho, que Deus abençoe com todas as bênçãos, com tudo aquilo que realmente merecem. Eu queria concluir desejando a todos vocês Shana Tová umetuká, Shana Tová tikatevu vetechatemu, que todos sejam inscritos e selados para o livro da vida, para uma boa qualidade de vida, que tenhamos um ano bom e doce, que o ano seja bom, mas de uma forma doce também, com bem palpável, de forma que a gente perceba o bem de maneira explícita e evidente, sem ter que se concentrar muito para saber que Deus, tudo que Ele manda é para o bem, sabe? Às vezes nós somos um pouco míopes, nós queremos ver o bem de forma palpável, de forma concreta, fácil de entender, que isso é bom, gostoso, saboroso, como o mel. Nós desejamos a todos um ano repleto de saúde. Aqueles que precisam de refuah shleimah, de uma cura e pronto restabelecimento, que o bom Deus lhes dê a cura que necessitam. Todos aqueles que precisam de saúde, que somos todos nós, que Deus fortaleça a nossa saúde para longos anos de vida. Que Deus nos proporcione muito naches, satisfação e prazer dos nossos familiares, que a gente saiba curtir, ter a alegria de um bom matrimônio, ter a alegria e a satisfação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos familiares, que haja paz e harmonia. Paz e harmonia começa dentro de nós mesmos, que a pessoa esteja de bem consigo própria, em paz consigo mesma, para estar em paz com aqueles que o rodeiam, que haja paz entre as pessoas, paz na humanidade, que haja paz e harmonia para todos, que seja um ano, Bezrat Hashem, cheio de Parnassá, com sustento de forma ampla, abundante para todo mundo, sem dificuldades financeiras, sem problemas de Parnassá, que a gente possa viver de uma forma larga e aberta, podendo dar tzedakah e fazer tudo aquilo que é bom, promovendo o bem, que seja um ano que os nossos desejos para o bem sejam preenchidos pelo bom Deus. Um ano de boas realizações, um ano de boas notícias,
um ano que Deus nos conceda sucesso nos nossos empreendimentos e que tenhamos muito nachas e alegrias, um ano de alegria, que a gente possa sair desse sufoco dos últimos tempos e poder comemorar e celebrar. E como nós dissemos, muito disso depende de nós mesmos. Ou seja, não é que aqui há um destino, um maktub, que já está escrito. Não, nos dias de Rosh Hashanah, de certa forma, os livros estão abertos, o livro da vida, e nós inscrevemos os nomes nossos, de nossos familiares, de nossa comunidade, nossos amigos. Nós escrevemos a história do que vai ser no próximo ano. Então vamos nos empenhar bem nesses dias sagrados de Rosh Hashanah para obter todas as bênçãos. Bezrat Hashem, Deus fará também a sua parte e irá nos conceder um ano bom e doce, um Shana Tová. A todos vocês, muito obrigado.